Pessoal, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Como estão? Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar o nosso estudo, glória a Deus. Antes de iniciar o nosso estudo, já quero pedir perdão por semana passada ter desmarcado o nosso estudo meio que em cima da hora. Mas, enfim, me deu uma crise de enxaqueca e eu me mediquei, achei que ia melhorar e fiquei esperando, né, que passasse, mas não teve jeito. Aí, nós resolvemos, então, não tinha condições. Mas, glória a Deus, no outro dia já amanheci bem. Então, hoje vamos dar continuidade. Nós paramos na semana retrasada em Apocalipse no capítulo 9, lembram? Que a gente viu no capítulo 9 a quinta e a sexta trombeta. Então, a gente espera que logo no início do 10 se tocasse a sétima trombeta, mas não foi isso que aconteceu. Mais uma vez, tem um parênteses, ou o que os estudiosos chamam de interlúdio, né? Então, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta tem aí um acontecimento, né? E João, então, ele recebe essa visão das duas testemunhas, né, do anjo e o livrinho, primeiro, no capítulo 10, e hoje, se der tempo, nós vamos ver também as duas testemunhas. Então, nós vamos já orar, né, para que o Espírito Santo nos ajude a entender, a compreender a sua palavra, e logo em seguida vamos ler, então, o capítulo 10, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Jesus, por mais um dia que nós estamos reunidos aqui, na tua presença, Senhor. E mais uma vez nós te pedimos que o Senhor, Deus, traga clareza ao nosso coração, que o Senhor aumente a nossa visão, Senhor, a nossa audição, o nosso espírito, Senhor, que se conecte com o teu espírito, para que nós tenhamos a revelação correta da tua palavra. Assim, papai, nós nos colocamos ao teu dispor, eu me coloco ao teu dispor nessa noite, para que eu seja clara e para que os teus filhinhos possam compreender a tua palavra. Por isso, Pai, nós pedimos que toda distração, tudo que não vem do Senhor, tudo que pode, Senhor, estar atrapalhando o nosso estudo, que o Senhor venha retirar do nosso coração e do nosso meio, para que nós possamos terminar esse estudo e com a certeza que o Senhor trouxe direcionamento para as nossas vidas e trouxe revelação ao nosso coração. Assim eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, quem lê para nós? Capítulo 10, que fala do anjo e o livrinho. Alguém se prontifica a ler para nós, capítulo 10? Amém, pastora. Amém. O anjo e o livrinho. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto brilhava como o sol e seus pés eram como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. O anjo pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Deu um forte grito, como um rugido de um leão, e os 7 trovões responderam. No momento em que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões disseram, e não as escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Não haverá mais demora, disse ele. Quando o 7º anjo tocar sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. A voz do céu falou novamente comigo: Vá e pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma, disse ele.
Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Pegue o livrinho da mão do anjo, Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando o engoli, tornou-se amargo em meu estômago. Então me foi dito: é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém. Obrigada, Ali. Então, queridos, aqui começa o capítulo 10, João falando que ele viu um outro anjo, né? Um anjo poderoso descendo do céu. Esse anjo poderoso, para começar, né? Para a gente entender o que são os anjos são seres espirituais. E existe uma série de estudos que as pessoas falam que quem seriam esse anjo, né? Pode ser um anjo, um ministro de Deus, porque isso é que eles são, que estão cumprindo as ordens de Jesus, como diz lá em Hebreus 1,14, Salmo 103, 20. Mas, queridos, pela descrição que diz aqui, que ele estava um anjo poderoso, que estava descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas eram como coluna de fogo, e o anjo tinha na mão um livrinho aberto. Nós podemos quase que afirmar que esse anjo é o próprio Jesus, porque é como Jesus foi revelado. Como é que Jesus subiu ao céu, né? Quando ele ressuscitou lá ao terceiro dia. Essa visão que ele tem, como o rosto dele era como o sol, é exatamente a descrição de Jesus. Então, muitos teólogos dizem que esse anjo pode ser apenas um anjo, mas a maioria deles entendem que esse anjo era o próprio Jesus, até pela afirmação também que diz depois que ele estava na mão, com o livrinho na mão. E quem era o único digno a abrir os selos? Quem estava com o livro na mão? Então, nós podemos chegar à conclusão que esse anjo, então, era o próprio Jesus. Esse arco que ele fala aqui, nós vamos hoje, né, entender e como são importantes os detalhes da palavra, né? Porque esse arco-íris por cima de sua cabeça, o que representa o arco? A aliança. Lá, quando ele fez a aliança com Noé, o símbolo daquela aliança era um arco, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Que esse anjo forte, vestido de uma nuvem por cima da sua cabeça, um arco celeste, ou arco-íris, e o seu rosto como o sol e seus pés como coluna de fogo. Então, queridos, é um Deus de aliança. E esse anjo, ele então está todo envolto dessa glória celestial, né? Envolto com essa nuvem do arco da aliança, o seu rosto era brilhante. Então, tudo isso nos faz pensar que é o próprio Jesus representando toda a autoridade de Deus, né? Apesar do texto não dizer isso claramente. Aí, no versículo 2, diz que ele tinha na mão, esse anjo tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Olha só a grandeza desse ser, que ele põe o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Quando nós pensamos nisso, nós vemos literalmente uma posição de onipresença, quer dizer, ele está envolvendo tudo que há na Terra, né? Tudo que consiste, o globo terrestre, ele tem o domínio, ele está com um pé no mar e um pé na terra. E esse livrinho, ele não é ele está aberto. Então, o que quer dizer esse livrinho? Ele representa a revelação de Deus. Nesse livrinho está contida toda a revelação de Deus para a nossa vida. Então, quando ele fala isso, ele está se mostrando, né, colocando nessa posição de autoridade, de domínio sobre todas as coisas, do domínio do universo, né? E esse livrinho, então,
ele está contido nesse livrinho toda a nossa história, toda a revelação de Deus, tudo que ficou oculto, nesse momento, então, seria revelado, né? Os mistérios de Deus seriam trazidos à luz através desse livrinho. Aí no versículo 3 diz assim: e gritou com voz forte, como ruge um leão. Também isso nos leva a entender que é o próprio Jesus, né? Como ele é chamado, do leão da tribo de Judá, né? Então ele ruge como um leão, e quando ele gritou, 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Quando ele clamou, quando ele bradou, imagina que voz poderosa foi essa, né? Que esse Jesus, no caso, né? Ou esse anjo, o brado dele, imagina só o quão foi poderoso esse brado dele, né? Então, porque ele fala aqui dos 7 trovões, né? Então, assim, quando o leão ruge na floresta, no seu habitat, todos os outros animais, eles silenciam quando há um rugido de um leão, né? E aí, o que que nós pensamos nisso? Que quando isso acontecer, ninguém vai ficar, todo mundo vai silenciar, ninguém vai ficar sem ouvir o que vai acontecer. E aí nós podemos ver quando lá em Mateus 24 fala, né, que todos ouvirão, todos a mensagem, o que vai acontecer, não existe alguém que não vai saber o que está acontecendo, porque vai ser tão forte isso que todos ouvirão. E aí no versículo 4 diz assim: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Então, João, quando ele ouviu isso, ele ia escrever. Mas aí uma voz do céu, ele ouviu uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então, João, ele entendeu o que aqueles trovões, ou que aquele barulho como de um trovão, né, que foi como um rugido do leão, João compreendeu o que havia sido dito ali, porque tanto que ele fala que ele escreveria, mas aí veio uma voz do céu dizendo para ele não escrever, não escreva nada. Por quê, queridos? Porque era para ele guardar em segredo. E por que isso? Por que não escrever? Porque, queridos, essa guerra, ela é espiritual. Então, é a mesma coisa como numa batalha ou numa guerra, o general ali, o que está organizando a guerra, falar para o seu inimigo quais são as suas estratégias. O que que vai acontecer? Não, numa guerra se guarda segredo. As estratégias de guerra são segredos, para que o outro exército seja confundido ou não venha já preparado, né? Mas, ah, e aqui é a mesma coisa. Quando ele fala aqui que os 7 trovões falaram, lembra que o 7 no Apocalipse significa a totalidade. Então, aqui, ah, esse ser, né, esse anjo, então, rugiu como um leão, houve esse trovão, todo mundo vai ouvir isso. João teve o discernimento do que se foi falado, porém, João recebeu uma ordem para que ele não escrevesse, para que isso se mantivesse em segredo. Então, aqui também, queridos, mostra algo para nós que tem esses mistérios de Deus, essas coisas que não estão explícitas da palavra de Deus, e não cabe a nós ficarmos especulando, ficarmos tentando adivinhar o que é isso, né? O que estava escrito, porque se não foi revelado, é porque não era para que soubéssemos, né? Então, nós não temos autoridade nem autorização para ficar fazendo suposições da palavra de Deus. Isso aqui é importante, queridos, porque tantas pessoas falam, né, afirmam, porque isso é isso. O que não está explícito na Bíblia, o que está
oculto ou subentendido é para ser assim mesmo. E não foi nos dada essa autorização de tentar ficar adivinhando. Querem ver um exemplo disso? Quando Jesus vai voltar, né? A própria palavra diz que não se sabe nem o dia e nem a hora, ele virá como um ladrão. Mas quantas vezes nós já ouvimos, né, de pessoas que tentaram adivinhar ou afirmaram que Jesus. Eu lembro muito bem que o meu avô, ele dizia que quando eles pensavam, né, ele morreu com 96 anos, quando eles pensavam no ano 2000, todo mundo dizia que o ano 2000 e o mundo ia terminar. O que que é o fim do mundo, né? O que que eles queriam dizer com isso? Provavelmente sobre a volta de Jesus, né? A fundadora da igreja do Adventista do Sétimo Dia, ai, me fugiu o nome dela agora. Enfim, ela também tentou supor, e várias especulações a respeito da volta de Jesus. Queridos, se fosse para que nós soubéssemos, estaria claro, mas como não está claro, quem somos nós? É o que eu falei, nós não temos nem autoridade, nem a autorização para tentar supor o que aquilo quer dizer. Sabe por que que isso é perigoso? Porque muitas vezes a gente pode levar as pessoas ao engano, né? E as pessoas vão desacreditar no evangelho. Quantas pessoas talvez achavam que lá no ano 2000 era o ano que Jesus voltaria e Jesus não voltou e acabaram descrendo. Bom, se era para ele voltar nesse ano e ele não voltou, então quem sabe isso seja realmente algo que não vai acontecer, né? Então, as coisas que a gente supõe e que a gente talvez entregue como uma verdade, pode ser pedra de tropeço para outras pessoas, né? Então, que a gente tenha cuidado sobre isso. E aí, no versículo 5 diz assim: Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que o criou, o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, não, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos e aos profetas. Então, esse anjo, o próprio Jesus, quando ele estava em pé, né, com um pé no mar, outro pé na terra, ele levanta a sua mão direita e ele fala, ele afirma que já não vai mais haver demora. Então, o plano de Deus, ele vai se cumprir, querido, sem atraso. Existe um tempo determinado para que se cumpra. E será como Deus, o Criador do céu, da terra e tudo que nela há, Deus, do jeito que Deus programou, do jeito que Deus projetou, assim será. Assim vai se cumprir. Então, o que que ele, e quando ele fala que vai acontecer sem demora, quer dizer que isso vai acontecer em breve, ou que está se aproximando esse tempo, né? Então, Deus, queridos, ele não perde o controle, ele não se atrasa, tudo está sobre o domínio, sobre o governo dele, né? Muitas vezes as pessoas pensam, mas essa promessa de que o Senhor voltaria, está desde quando Jesus ressuscitou e foi ao céu, existe essa promessa. E quando vai, antes disso ainda, né? Porque os profetas lá no Antigo Testamento já prediziam isso. Só que, queridos, vamos pensar que o nosso tempo, Cronos, o nosso tempo cronológico não é o mesmo de Deus, né? Então, o tempo perfeito, na hora exata, na hora oportuna, vai acontecer tudo o que está escrito. O que que precisa, né? O que que nós devemos fazer? É aguardar. E aí você pode pensar, mas por que que Deus está demorando, né? Ou por que que, olha, já se passaram 2000 anos, né? Da vida, da estada de Jesus aqui na Terra como homem,
né? Quase 2000 anos, por que que o Senhor ainda não voltou? Né? Por que que Deus ainda não deu a ordem para o seu filho? Porque, queridos, lá em 2 Pedro, nos diz que a razão desse tempo é a misericórdia de Deus. Por quê? Porque não há interesse nenhum do nosso Deus, do nosso Criador, de Jesus Cristo, que foi quem morreu por nós, ele não tem interesse nenhum que as pessoas sejam condenadas, né? Pelo contrário, ele todo esse tempo é para que as pessoas se arrependam, o arrependimento. E isso, por que que acontece isso? Pela graça de Deus, né? O Jesus ele não tem prazer na morte dos ímpios, ele não tem prazer de que as pessoas morram ou vivam sem conhecê-lo. Então, por isso que as misericórdias do Senhor, elas se renovam cada manhã. Todos os dias que nós acordamos, as misericórdias do Senhor se renovaram. Nós temos mais uma oportunidade de nos arrepender. Nós temos mais uma chance de corrigir, né, o que está errado. E eu tenho falado muito isso nas aberturas de culto, né? Na sexta-feira retrasada, no culto que eu ministrei a palavra, eu tenho falado muito sobre isso, sobre arrepender-se, sobre entender esse tempo da graça, que é o tempo que o Senhor está nos dando para que nós possamos realmente viver e ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E vocês vão ver depois o quanto isso é importante. Aqui no início do capítulo 11, nós vamos ver que vai haver, o Senhor vai pedir para medir, mas nós já vamos chegar lá, você vai entender melhor o que eu estou falando, porque é isso que o Senhor quer, salvação. Uma vez eu ouvi, né, que o coração de Jesus, ele pulsa, ele bate, pulsa por almas, e é assim mesmo, né? Quando um ímpio morre, ou quando alguém morreu sem se arrepender, queridos, é como se essa pessoa tivesse não valorizando ou não, que palavra eu posso usar aqui, a morte de Jesus, né? Porque ela não reconheceu o sacrifício de Jesus, não o aceitou. Então, não existe prazer nisso da parte do Senhor, né? Assim como não existe prazer nisso na nossa vida, quando a gente vê, né, pessoas envolvidas com crimes e acabam morrendo, enfim, né? Que triste que é isso. As pessoas partirem dessa vida sem reconhecer Jesus e viver a vida, a nova vida de Cristo, ou a vida que Cristo planejou para nós, né? Aí, no versículo, então, 7. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério. É isso que eu acabei de falar, né? Então, o mistério de Deus é isso, né? Esse plano, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos e aos seus profetas. Então, esse mistério de Deus é o plano redentor de Deus, né? Revelado progressivamente pelos profetas, né? Até a consumação de tudo que foi através de Jesus Cristo. Então, nós ainda não conhecemos tudo na totalidade. Por quê? Porque tudo será plenamente revelado lá no fim de todas as coisas, no tempo de Deus. Então, mas ele já começou, ele já está cumprindo o seu plano. Nós já estamos num progresso, porque vamos analisar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Lá Isaías, ele profetizou, né, a vinda do Messias. Então, naquela época, as pessoas não tinham conhecido Jesus, havia apenas uma profecia, né, que viria um Messias, o Salvador, mas conforme o tempo passou, no Novo Testamento, isso se cumpriu, veio o Messias, né? Então, vocês entendem que lá atrás as pessoas era só uma profecia. Essa profecia já se cumpriu. Então, nós estamos avançando progressivamente no plano de Deus.
E aí, no versículo 8 e 9, vamos ler aqui, ó. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo. Então, a mesma voz que ele ouviu antes, que disse não escreva, estava de novo falando com ele, dizendo assim: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo e que está de pé sobre o mar e sobre a terra. E aí João foi, então eu fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. E então ele me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Então, queridos, aqui quando ele fala de comer o livrinho, comer significa apropriar-se da palavra de Deus. E quando ele relata isso, a gente pode literalmente pensar em comer. Como que a gente come, né? A gente mastiga, a gente... E aí depois a gente engole, aquilo digere, né? É isso que ele está nos ensinando aqui. Muitas pessoas acabam só lendo a palavra de Deus. E ler é diferente de se alimentar ou de meditar nela, porque se alimentar dela é isso, é a gente ficar vendo versículo por versículo, como a gente está fazendo aqui, e ficar pensando nisso, e digerir isso, e nos alimentar disso. Quer dizer, nós vamos absorver tudo que está na palavra, como a gente, quando se alimenta de um alimento físico, um alimento, uma fruta, tu vai se alimentar, você vai comer, você vai digerir ela e você vai, então, absorver os nutrientes, as vitaminas, o que você precisa. Assim, é esse comer o livrinho, é pegar a palavra e não apenas ler ela, mas entender, meditar, digerir. Porque aí, queridos, quando nós fazemos isso, que é o que nós estamos, que nós fazemos aqui nos nossos estudos da palavra, desde não sei quanto tempo que a gente medita na palavra, né, estuda livro por livro, versículo por versículo, é isso que a gente faz. É a gente lê, a gente pensa no que a gente está lendo, a gente digere aquilo, e aquilo, depois que ele é digerido, ele precisa causar uma transformação em nós. Por isso que ele fala aqui de comer, né? Porque o que nós nos alimentamos gera algo em nós. E aí, queridos, quando nós entendemos isso, quando nós nos debruçamos e meditamos e esmiuçamos a palavra de Deus, ela traz transformação. Então, doce, quando ele fala aqui de doce na boca, né? Como mel. Porque o que que quando a gente começa a ler, e a digerir a palavra de Deus, a gente vê, uau, quanta revelação, quanta coisa boa, né? Mas aí, quando nós entendemos, quando chega no estômago, a gente pensa assim, mas também terá o juízo. Aí a palavra se torna amarga, por quê? Porque nós entendemos também que existe um peso nessa mensagem. E é exatamente isso que eu falei agora. Quando alguém morre sem Jesus, né? Quando alguém não está nessa vida em Cristo, puxa, isso traz um pesar para nós, né? Porque fica amargo, porque a gente se entristece com isso. Então, o Evangelho, ele nos traz essa alegria da salvação, mas ele também nos traz uma responsabilidade de anunciar juízo e arrependimento. Arrependimento para que a gente não seja julgado, arrependimento para que a gente tenha a esperança da vida eterna, arrependimento que faz a gente ter esperança em tudo o que está proposto para nós. Então, ficou claro isso do doce na boca e o amargo no ventre? É porque quando a gente lê, uau, que maravilha, mas aí quando a gente começa a pensar, mas também existe um juízo e as pessoas precisam se arrepender. Então, isso traz para a nossa vida uma responsabilidade, que ela é minha e ela é sua. Nós precisamos
entender que quando a pessoa não aceita a mensagem da cruz, não aceita o evangelho, as pessoas vão ter implicações com isso. Porque aí elas, né, a gente ouve, Deus é amor, e sim, Deus é amor, ele não tem prazer na condenação dos ímpios, ele não tem prazer nenhum nisso, por isso que talvez ainda o Senhor, né, não tenha enviado o seu filho, porque esse tempo está sendo para que as pessoas realmente se arrependam, e isso é misericórdia, graça, mas chegará um tempo, queridos, que vai se cumprir, que o juízo virá, né? Então nós somos encarregados de anunciar o evangelho. Então, quando nós assimilamos, quando nós interiorizamos a palavra de Deus, essa verdade que é o evangelho, nós acabamos expressando isso no nosso modo de viver. Porque se a palavra ela não trouxer transformação na nossa vida, então nós não estamos digerindo, nós não estamos absorvendo ela, porque quando nós absorvemos ela, nós digerimos ela de forma correta, ela precisa ser expressada na nossa vida através das ações do nosso modo de viver. E aí, no versículo 10 diz assim, ó, peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Então, ele fez o que a voz havia dito para ele fazer. Pegue o livro da mão do anjo e coma, né? E ele fez isso. Ele pegou o livrinho da mão do anjo e devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então, é exatamente o que ele disse que iria acontecer após ele comer o livrinho, aconteceu com João, né? E aqui, no versículo 11, então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, queridos, assim como João recebeu essa ordenança, né, essa orientação, essa instrução, melhor assim, de comer o livro, lá ele fala aqui dos reis e dos profetas, porque lá em Ezequiel 2, também Ezequiel já teve essa atribuição, essa instrução da parte de Deus para que ele comesse aquilo, né? Lá em Jeremias 15, 16 também, né? Essa instrução também veio para Jeremias. Deixa eu só abrir aqui Jeremias para nós ver. Jeremias 15, 16. Eu anotei aqui, mas vamos ler. Olha só. Jeremias 15, 16 diz assim, ó. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos Exércitos. Então, queridos, ele está fazendo aqui lá no fim de todas as coisas, mas essa instrução já havia sido dada para Jeremias, né? E já havia sido dada também para Ezequiel. Então, o, o evangelho é isso. Não basta nós conhecermos o evangelho, não basta a gente se emocionar com alguns versículos, né? Uau, o versículo de vitória. Mas se nós não viermos crer nisso e isso não gerar algo em nós, a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. E de que forma? Dessa forma que, quando a gente medita nela, a gente vai interiorizar ela. Vamos supor assim, quando a gente está passando por um momento difícil na nossa vida, né? O que que a gente faz? A gente se desespera? Não, eu tomo posse de uma palavra que eu li, que existe uma promessa do Senhor. Eu estarei contigo em todo o tempo. Então, esses versículos, eles precisam fazer sentido para nós e transformar essa palavra em nosso manual de vida, em nosso estilo de vida,
né? Aumentando a nossa fé, nos dando coragem, nos capacitando a enfrentar as coisas. Isso que a palavra precisa produzir em nós. Porque se nós lermos simplesmente por ler, vai chegar no dia mal, nós vamos agir como um ímpio, talvez. Mas agora, se a palavra está no nosso coração, está enraizada na minha alma, no meu coração, está escrita no meu coração, queridos, ela vai trazer esperança, ela vai trazer as promessas do Senhor para a minha vida, e isso vai me encorajar a passar por aquele período. Então, quando ele diz aqui, e disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Nós não podemos nos omitir de pregar. João recebe essa missão de continuar anunciando a mensagem. E como que João continuaria anunciando a mensagem, queridos? Aonde que ele estava? Aonde que ele estava quando ele recebeu essa revelação de Jesus no Apocalipse? Vocês lembram dos primeiros dias lá que nós estudamos? Aonde João estava? João estava exilado, João estava preso lá na ilha de Patmos, né? E aí pensa, hoje em dia, como que a gente fala da palavra de Deus, né, para todos os povos? Hoje em dia é muito fácil, se nós formos pensar. Hoje em dia nós temos vários recursos, nós temos mídias sociais, nós temos Instagram, Facebook, enfim, né, WhatsApp, que se nós falarmos aqui, é questão de segundos para fazer isso conhecido, mas vocês imaginam João recebendo isso lá naquela época, que não existia outra forma de comunicação senão por cartas, e as cartas não eram levadas como hoje o correio por avião, né? Existia, era toda uma dificuldade de comunicação, e aí, mas ainda assim João recebe essa missão de anunciar a palavra. E nós, queridos, hoje, nós temos a mesma missão de João, com um encargo ainda maior, porque nós temos essas facilidades, nós temos essa condição, né? Quando a gente pensava, talvez, meu, que difícil que ia ser, né, de chegar a palavra de Deus em lugares distantes. Claro que ainda existem povos que não têm acesso à internet, né? A gente sabe disso, mas também tem muitos povos que seria difícil chegar a palavra de Deus até eles, mas se chega através da internet. Então, a nossa incumbência, a nossa responsabilidade, ela é ainda maior do que foi dada para João. Então, não só temos a mesma missão de proclamar o evangelho a todas as nações, não só temos essa missão, como essa missão é nos dada de forma ainda mais, vai ser nos cobrado de forma ainda mais incisiva, porque nós temos essa condição. João não tinha, João estava preso quando ele recebeu essa revelação. Então, aqui nós finalizamos o capítulo 10, né? E só para a gente resumir ele, para a gente partir para o 11, que nós vamos estudar até o versículo 14 hoje, a palavra de Deus, queridos, ela é doce e preciosa, mas também ela nos confronta e traz responsabilidade. Ela é doce como mel na boca, mas quando chega no estômago, amarga, né? Ela é preciosa, ela é uau, traz muitas revelações, mas também nos confronta e traz algumas responsabilidades. Outra coisa que nós entendemos aqui, através desse capítulo, que nem tudo nos é revelado. E nós devemos viver pela fé, confiando no ministério de Deus. Tudo o que ele falou, queridos, já se cumpriu, está se cumprindo e vai acontecer o que ainda falta. Essa precisa ser a nossa confiança, o nosso desejo de caminhar precisa, a nossa esperança precisa estar firmada nisso, né? Nós precisamos confiar no Senhor. O tempo de Deus é perfeito e o cumprimento e a revelação total desse mistério virá no tempo certo. Então, e a nossa missão, como foi finalizado aqui nesse versículo, né, que nós acabamos de estudar, a nossa missão é proclamar a mensagem a todos os povos, mesmo que isso
envolva resistência e sofrimento. João, para pregar a palavra, ele foi exilado porque ele estava falando de Jesus. Imagina o sofrimento dele, né? E ele muitas vezes sofreu resistência aonde ele estava pregando a palavra, assim como nós hoje. Nós também sofremos resistência, mas nós não devemos desistir, nós não podemos recuar, nós não podemos retroceder. Amém? Alguma dúvida desse capítulo 10? Ficou alguma dúvida? Capítulo 10? Senão nós vamos partir para o 11. Podemos dar sequência? Eu acho que vocês me deixaram falando sozinha. Amém, Júlia. Sabe quando vocês não me respondem, eu tenho a impressão que vocês saíram e me deixaram aqui sozinha, falando sozinha. Que vocês não me respondem. Então, vamos lá. Alguém lê para mim capítulo 11, versículo do 1 ao 14? Alguém lê para mim? Amém, pastora. Amém, Júlia. As duas testemunhas. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo. Não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizaram por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Puseram-se sobre os seus pés e caíram grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E é passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Amém. Obrigada, Júlia. Então, Amém. querido, aqui ele está falando da medição do tempo. Quando ele fala aqui que foi me dado um caniço semelhante a uma vara, esse caniço é um símbolo, essa vara é um símbolo de medida. E aí, quando ele se refere também aqui, vai medir o santuário de Deus, o altar, e os que adoram no santuário, ele não está falando aqui de um templo físico, ele está falando do povo de Deus.
Então, assim, o que nós somos? Quem nós representamos? Nós, a igreja verdadeira, nós, os filhos de Deus, representamos esse santuário de Deus, a igreja verdadeira, a noiva de Cristo. Então, esse templo aqui, ele não é um templo físico, é o povo de Deus aqui nesse lugar, é visto como aqueles que adoram o Senhor verdadeiramente. Então, Deus, ele está cuidando e separando aquelas pessoas que pertencem realmente, verdadeiramente a eles. Quando ele fala aqui, queridos, que o átrio exterior ou a parte externa não pode ser medida, não é para que ele meça, né? Quando ele fala aqui, o santuário, e não o meça, aqui no versículo 2, ó. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário, não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios que por 42 meses pisarão a cidade santa. Esse átrio exterior, queridos, podem representar as pessoas que profanam ou até aqueles que estão na casa, mas não pertencem à casa. Lá em Mateus, lá em Mateus 15, 8, diz que sim, que tem muitas pessoas, eu vou falar o versículo que você vai lembrar, que honram ao Senhor com os lábios, mas que o coração está longe de Deus, né? Então, quando a gente entende aqui que aqueles que estão no lado de fora é aqueles que talvez que estão na igreja, estão ali dentro do templo, mas ainda não se converteram verdadeiramente. O seu coração ainda não é do Senhor. Não houve realmente uma entrega, porque estar perto não quer dizer pertencer. Vocês entendem isso? Quantas pessoas a gente vê que estão na igreja, queridos, há muito tempo? Tipo, há tempo mesmo. E a gente faz o apelo, né? O Espírito Santo nos impulsiona a fazer o apelo e a pessoa tá ali na igreja, mas ela não aceita Jesus. Ela não quer abrir mão das suas coisas, ela não, eu acho que ainda não é a minha hora. Por que que não é a hora? Por que que as pessoas justificam? Acho que eu não estou preparado. Porque tem algumas coisas que elas sabem que elas vão precisar deixar, né? Então, quando a gente pensa nisso, queridos, o nosso coração, ele se entristece porque é alguém que está ali dentro, está ali, está ouvindo a palavra, mas ainda não entregou a sua vida, ainda não pertence, ainda não estão no templo, no lado de dentro, estão no átrio externo. E aí, o que ele manda fazer aqui não meça o átrio externo, quer dizer, mesmo que eu estou ali perto, mas eu ainda não entreguei a minha vida, não entreguei meu coração, é como se eu não estivesse. Então, ele fala que não meça esses. E isso, queridos, é muito sério. E tem algumas pessoas que até aceitaram Jesus, né? Até estão aparentemente do lado de dentro, mas é só aparência, porque o seu coração ainda está longe de Cristo. A sua vida ainda está longe da vida que Cristo planejou. As suas atitudes ainda estão muito longe do que Cristo planejou para nós. Então, está ali dentro, mas ainda não pertence. Então, é como se o Senhor me disse o nosso coração. Quando ele fala aqui, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e mede o templo de Deus, é como se Deus estivesse medindo o meu coração e o seu coração, o nosso coração. Ele está, nesse momento, esquadrinhando o que realmente nos motiva, o que realmente nos move, o que nos leva a estar na casa de Deus. Porque talvez, queridos, muitas pessoas estão na presença de Deus ou na casa do Senhor por interesse. Eu tô aqui porque eu quero ser abençoado, mas não que eu sou apaixonada por Jesus, eu sou apaixonada pela sua presença, eu quero viver essa vida que Cristo tem para mim, né? Apesar de ter que abrir mão, de ter que se afastar de algumas pessoas, de alguns relacionamentos, de deixar de praticar algumas coisas que talvez na carne nos dá prazer, mas
Então, talvez as pessoas estejam ali com segundas intenções. Estão ali na igreja, no templo, como um mercado, que vai lá para se abastecer. Mas na hora de pagar a conta, não querem pagar a conta, entende? Não querem pagar o preço. Só vão lá como consumidores. Ah, eu vou lá porque eu ouço uma palavra e essa palavra faz bem para mim. Essa palavra faz bem? Não, essa palavra tem que nos transformar. Ela não é a palavra de Deus não é um livro de autoajuda. Ela não é nos dada simplesmente para nos fazer bem. Não, queridos, pelo contrário. Muitas vezes ela é confronto, muitas vezes é dor, né? Porque vem assim, ó, e a palavra vem e entra na nossa medula, como diz lá, sabe, separando juntas e medulas. E aí, queridos, isso muitas vezes traz dor, requer que a gente tenha que negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz, como abriu os cultos de domingo, sabe? Será que nós estamos tomando a nossa cruz? Será que nós estamos sendo discípulos de Cristo? Porque tomar a nossa cruz, nós temos o exemplo de Jesus. Como que Jesus tomou a sua cruz? Ele se desfez, ele saiu da sua glória, da sua posição, né, que ele estava junto com Deus, e se despiu de tudo aquilo e para viver entre nós como um homem simples, que teve dor, que teve fome, que foi zombado, que foi maltratado, que foi pregado numa cruz. Isso é tomar nossa cruz. É dizer não para as nossas vontades e dizer sim para o que Deus tem para nós, porque foi isso que Jesus fez. Tanto que ele falou lá nos últimos momentos, né? Ai, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja que se cumpra a tua vontade, não a minha. Então, ele também sofreu, mas ele não recuou, ele cumpriu o plano para que eu e você tivéssemos hoje acesso a Deus. Então, muitas vezes é isso que nós precisamos fazer. E aí, quando ele fala disso, queridos, é porque ainda existem pessoas que estão ali, mas ainda não pertencem ao povo de Deus. Só estão lá ouvindo a palavra, só estão lá recebendo, né? Uh, e, e o que que isso gera em mim e precisa gerar em nós como igreja? Meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Chacoalhar essas pessoas, dar um chacoalhão, pessoas que já estiveram na presença de Deus e hoje em dia não estão mais. E a Bíblia fala que quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe, não pode, nem deve querer viver, porque já sentiu o doce, né? A presença santa de Cristo, e isso a gente não troca por nada nesse mundo. Então, queridos, isso é muito sério. E aí, quando ele fala aqui de 42 meses, né? O que são 42 meses? São 3 anos e meio. Vocês lembram que quando a gente estudou lá o livro de Daniel, e tanto fala em Apocalipse, lá em Daniel também, né? Que a gente estudou as 70 semanas, lembram? Isso simboliza o tempo da tribulação, que já foi limitado por Deus. Então, nós precisamos entender que Deus aqui ele está medindo o que é seu, o que é dele. Isso nos lembra que a nossa adoração, a nossa vida deve ser plena e genuína, porque o Senhor conhece verdadeiramente os que lhe pertencem. E aí, depois ele fala assim, no versículo 4, são estas as duas oliveiras, os dois candelabros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Então, o que o Senhor está falando aqui para nós, queridos? O Senhor, ele vai dar poder para essas duas testemunhas, por isso que ele fala aqui das duas testemunhas, e até do versículo 3 ao versículo 6, ele fala isso, que ele vai dar poder às duas testemunhas, e essas testemunhas vão profetizar acerca dele por
260 dias, vestidas de pano de saco. O que quer dizer pessoas vestidas de pano de saco? Vestir-se de pano de saco, queridos, quer dizer pessoas simples, pessoas que se despiram do seu eu, mas estão ali testemunhando, profetizando quem era Jesus. Então, essas duas testemunhas, que são representadas pelo povo de Deus, aqui essas duas testemunhas são o povo de Deus, estão representando aqui essa proclamação profética de Deus no mundo durante o tempo da tribulação, que são esses 260 dias. Então, vestidas de pano de saco, né? Esses 1.260 não, né? 1.260 dias. Então, 1.260 dias é igual 42 meses, lembra que a gente já viu isso? Que são igual 3 anos e meio, que é o período da tribulação. Então, são comparadas 2 oliveiras e 2 castiçais. Isso está fazendo uma referência lá em Zacarias 4, que isso é a representação do povo de Deus. E estão indicando aqui que são sustentadas pelo próprio Espírito Santo. E elas têm autoridade para realizar sinais, né? Fogo, fechar o céu, transformar água em sangue, ferir a terra com pragas. Aqui só trazendo a título de conhecimento, queridos. Também muitos estudiosos falam que as duas testemunhas poderiam ser Enoque e Elias. Eu vou trazer isso como curiosidade aqui, como conhecimento, porque você pode ver, talvez você vá ler alguma coisa e vai falar que essas duas testemunhas eram Enoque e Elias. Por quê? Porque eles não passaram pela experiência da morte. Alguns dizem que as duas testemunhas eram Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, né? Alguns falam que é o Novo e o Antigo Testamento, as duas testemunhas, a palavra de Deus e o povo de Deus. E isso é o que mais existe lógica, né? As outras que seria Enoque, Elias, Moisés e Elias, são interpretações, são suposições. A que nos leva a crer é que realmente as duas testemunhas é todo o povo de Deus. E aí, a partir do versículo 7 até o versículo 10, olha só, queridos, que coisa. Quando acharem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Aqui, o mal está atacando o povo de Deus e aparentemente vai vencer. Só que, queridos, aqui, quando terminarem a sua missão, não antes, a besta virá contra elas. Então, até a ação da besta, ela depende da missão estar cumprida. Tudo está, queridos, debaixo da autoridade de Cristo. Então, ele só vai permitir essa ação da besta quando o povo terminou a sua missão. E e aqui fala, ó, os seus corpos ficarão expostos em praça pública numa grande humilhação. Então, quando a besta vem, aparentemente ela vai ser vitoriosa, o mal vai vencer. Só que, queridos, é uma ilusão. Mas antes disso, olha o que fala ali, que o mundo, ele se alegra com a morte delas, trocando presentes. Pensa só. E isso causa na gente, assim, ó, imagina só, o povo de Deus, né, os representantes de Cristo aqui na Terra, aparentemente foram vencidos pela besta, o mal venceu, esses corpos, eles estão todos em praça pública, tá todo mundo vendo, imagina a humilhação, né, olha aí esse povo, que era o povo de Deus, e agora? Estão todos mortos, né, então estão sendo zombados, humilhados, e as pessoas, o mundo, estão ali ao redor delas, se trocando presentes, fazendo uma festa.
O mundo estava se regozijando com a morte daquelas pessoas, sabe? Então, aí, depois no versículo 11 e 12, diz assim, ó, depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou nessas pessoas que estavam ali mortas em praça pública, e as pessoas que estavam ali mortas se puseram em pé, e caiu um grande temor sobre os que viram. Então, olha só como o que Deus faz, né? Quando a gente começa a ler, meu Deus, como assim? Deus vai deixar os seus, né, sendo humilhados ali, morreram, para que as pessoas pensem, né, que o mal venceu. As pessoas estão lá todas mortas em praça pública, estão estiradas ali. As pessoas, o mundo está fazendo festa, né, se trocando presentes, porque o povo de Deus havia morrido. Mas olha o que o Senhor faz no versículo 11 e 12. Após 3 dias e meio, quanto tempo Jesus esteve morto, queridos? E depois ressuscitou. Não é semelhante? Então, olha só, essas pessoas que estavam mortas ali em praça pública ressuscitam diante de todos. Então, o espetáculo era realmente para que todos vissem. Aí vocês imaginam o temor daquelas pessoas que estavam fazendo festa, estavam se regozijando com a morte do povo de Deus. Eles veem aquelas pessoas depois de 3 dias e meio ressuscitando. E olha só como está do versículo 11, tá? Ó, mas depois de 3 dias e meio entrou neles, vindo da parte de Deus, um espírito de vida, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. Imagina, eles estavam ali fazendo festa, daqui a pouco eles viram aquelas pessoas ressuscitarem. Imagina o temor deles vendo tudo aquilo, vendo aquela cena, né? E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu. Então, o povo de Deus ouviram a voz vinda lá do céu, dizendo: venham para cá. Quer dizer, o Senhor chama as testemunhas, chamam aqueles que estavam mortos lá diante da praça pública para subir ao céu. E aí, como que eles subiram ao céu? Subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então, queridos, eles foram arrebatados a partir daquela ordem de Deus, venham para cá, eles foram arrebatados. Olha só o poder de Deus. Queridos, Deus tem o poder sobre a morte e sempre Deus será vitorioso. O triunfo, a vitória é de Deus e do seu povo. Por mais que talvez ali por aquele momento, por 3 dias e meio, as pessoas acharam: uau, tudo aquilo que aqueles crentes falavam era mentira. Olha só, agora estão todos mortos aqui em praça pública. E eles estavam festejando. E aí vem esse sopro de vida e aquelas pessoas ressuscitam e sobem ao céu. E, gente, eu fico pensando, né? Imagina isso, nem no. Como, o que Deus faz para mostrar e para revelar sua grandeza lá no final, queridos, e sempre guardando os dele, sempre protegendo os dele. Então, eu e você, nós estamos guardados, nós estamos protegidos. A vitória final nunca, e não é da morte, e nem da perseguição, mas do Senhor. Assim como Cristo venceu a morte, nós, os servos de Deus, vamos participar dessa vitória, né? E será público, as pessoas verão tudo isso acontecendo. E para nós finalizarmos, então, no versículo 13, e que depois nós vamos passar para a sétima trombeta daí no próximo estudo, na semana que vem, diz assim, ó: e naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e morreram no terremoto 7.000 homens. Esse terremoto não quer dizer um terremoto, um evento natural. Ele é algo sobrenatural que abala as estruturas. E sempre quando fala em terremoto, é algo que antecede, é algo sobrenatural que antecede o juízo de Deus. Então, esse
Esse terremoto é sinal do juízo de Deus, e a sobrevivência leva alguns a darem glórias a Deus, ainda que de forma forçada, porque aí esse terremoto veio e matou, né, essa 10ª parte da cidade. Então, imagina, mesmo que aquelas pessoas não tivessem crido em Deus, mas agora elas estão vendo, uau, esse Deus é Deus de verdade, o que ele disse se cumpriu, né? Nós vimos tantas coisas acontecerem, os mortos ressuscitarem, subirem ao céu, aí veio um terremoto, matou a 10ª parte, então muitas pessoas vão glorificar a Deus, mesmo que de forma forçada, vão reconhecer o poder de Deus. Então, queridos, às vezes Deus, a gente entende por essa palavra que Deus às vezes usa os juízos de Deus, dele, né, para que os homens reconheçam a sua soberania. É um chamado para que nós não esperemos esse juízo, mas nos voltemos para ele hoje. Nós que cremos que nós vamos ser retirados da terra, né, na tribulação, nós cremos que se nós nos arrependermos, nós não passaremos por isso, né? Então, mas ainda aqueles que passarem por isso, nós vai ter o povo de Deus, esse remanescente, né, que vai ser retirado, e através disso, então, muitas pessoas vão conhecer o poder e a soberania de Deus. Amém, queridos? Aí, no estudo da semana que vem, nós vamos entrar, então, para a 7ª trombeta, tá? Eu deixei propositalmente, porque aí a gente vai entrar numa outra fase aqui, tá bom? Então, semana que vem, Apocalipse 11, a partir do versículo 14. Alguma dúvida? Não? Então tá bom, queridos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelos teus planos que incluem cada um de nós. Nós entendemos pela tua palavra, Pai, que por mais que pareçam difíceis as situações, por mais que muitas vezes o inimigo parece que está prevalecendo. Muitas vezes, pessoas que estão zombando da nossa fé, mas o Senhor, no tempo oportuno, Pai, o Senhor vai manifestar a tua soberania. Muito obrigada, Senhor, por ter separado, por ter nos chamado, Senhor. Muito obrigada por esse povo que realmente vive a tua palavra, que está aqui, Senhor, querendo ouvir, querendo comer o livrinho, como diz a tua palavra, que é o que nos move, que é o que traz transformação para a nossa vida. Muito obrigada, Senhor, por cada filho teu. E que essa palavra, ela fique ardendo no nosso coração, porque é isso que nos dá esperança. Assim, papai, nós oramos nessa noite, nós te agradecemos por essa oportunidade e por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará por nós. Assim, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe.